Vamos lá, queridos, Lucas 14, do 7 em diante. Eu não vou ler o texto não, porque ele é um pouquinho longo, nós vamos lendo conforme formos andando. Não sei se os irmãos lembram, mas na semana passada nós falávamos que Jesus foi convidado para ir ceiar na casa de um fariseu no sábado e que de repente Jesus percebe a presença de um homem hidrópico e que ali rola mais um embate acerca do sábado, mais um embate acerca da autoridade de Jesus, e Jesus cura aquele homem. E isso acontece antes mesmo da ceia começar, antes mesmo daquele momento que Jesus tinha sido convidado para participar acontecer. Jesus já faz essa cura, acontece um embate ali acerca do sábado com os fariseus, e agora a gente vai entrar no texto em que o momento continua. Jesus foi convidado para a ceia, antes mesmo da ceia acontecer, ele para tudo, faz um milagre, faz uma cura, despede aquele homem em paz, dá uma exortada, puxa a orelha dos fariseus e dos saduceus, mostra a hipocrisia deles. Agora a ceia vai começar. E aí o título da minha Bíblia diz assim: os primeiros lugares. Então, alguns irmãos provavelmente devem conhecer essa passagem de cor. Essa passagem só se reproduz em Lucas, não tem paralelo. Eu falei isso aqui há muito tempo atrás, de vez em quando eu repito isso. O Evangelho de Lucas, claro, ele não é melhor do que nenhum dos outros evangelhos, mas ele traz algumas particularidades que outros evangelhos não trazem. Então, o capítulo 14, praticamente todo ele, com a exceção do finalzinho, que vai falar que os discípulos são o sal da terra, não se repete nenhum outro evangelho. Então, desde o versículo 1 até o versículo 33, só Lucas cita. Você vai perceber que alguns versículos até têm um paralelo em outros evangelhos, mas a passagem completa como essa que agora que a gente vai estudar, não tem nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Então o primeiro versículo vai nos mostrar, vamos ler, que os convidados vão começar a tomar lugar. Jesus já fez o milagre, Jesus já puxou a orelha de quem tinha que puxar, e agora o versículo 7 começa dizendo assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola. Então, eu disse na semana passada que o texto nos diz que os opositores de Jesus estavam observando para ver se ele ia fazer um milagre no sábado, como ele ia se portar no sábado. Agora, parece que a situação mudou. Agora o texto diz que Jesus está reparando os convidados, e que Jesus percebe que entre os convidados havia um ávido desejo, havia uma necessidade ou uma cobiça pelos primeiros lugares. Então Jesus olha percebe aquele ajuntamento e percebe que as pessoas queriam, porque queriam de qualquer jeito, se assentar nos lugares de destaque, nos lugares de honra. E aí o texto diz que Jesus vai propor uma parábola. Naquela época, a maioria das mesas era uma mesa em formato de U. Assim, assim e assim. Era aberta lá embaixo, então era uma mesa assim. E os lugares que estavam aqui eram os lugares tidos como os lugares de mais honra, de mais destaque. Então quem sentava aqui eram os mais honrados, os mais poderosos, assim poderíamos dizer. E quem sentava nas duas laterais da mesa eram os convidados de menos honra. Então, Jesus percebe que existia uma disputa para sentar nesses primeiros lugares que estavam na base do U. Ninguém queria sentar naquela lateral, ninguém queria sentar naquela lateral. Jesus começa a avaliar aquilo, e Jesus vai propor uma parábola com base nessa disputa, nessa ganância, nessa cobiça pelos melhores lugares. E aí, antes da gente entrar na parábola que Jesus vai citar, o versículo 9, já a gente vai ler, vai nos dar a entender que o anfitrião, o dono dessa casa, o fariseu que havia chamado Jesus, havia reservado esses lugares. Havia reservado os lugares que estavam na base do U, na base da mesa, sendo que ainda que esses lugares estivessem reservados, alguns, de forma antiética e de forma a violar a etiqueta, de forma mesmo soberba, arrogante, sentaram, tomaram lugar, correram. Sabe quando abre a porta do metrô
e o pessoal sabe que tem um lugar reservado lá para idoso, para deficiente, para gestante, mas o pessoal senta. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. O pessoal correu e sentou nos primeiros lugares. Jesus acabou de fazer um milagre, acabou de acontecer aquele embate acerca do sábado, a galera correu para ocupar os primeiros lugares. Já citei aqui uma vez, né, que fiz parte um tempo de uma igreja onde os diáconos e alguns presbíteros disputavam para ver quem ia sentar nessas cadeiras. Graças a Deus aqui a gente não tem esse costume, nem eu como pastor tenho esse costume, a não ser na ceia, a gente senta mais para agilizar. Na igreja do Barreto mesmo, na igreja do Barreto nem no momento da ceia, na igreja do Barreto os oficiais sentam nos 2 primeiros bancos, nem no momento da ceia existe o hábito, até porque lá não tem a quantidade de cadeira que nós temos aqui. Então era o que estava acontecendo aqui, a galera chegava cedo, ou quando dizia valendo, a galera corria, empurra, chuta, joga de lado e o mais forte vai sentar nos primeiros lugares. Então Jesus percebe que isso era algo antiético, algo sem noção, algo que não pegava bem, uma falta de educação. Contudo, o que Jesus quer tratar mesmo aqui, ainda que fosse falta de ética, falta de educação, algo sem noção, o que Jesus quer tratar é falta de humildade. O que Jesus vai tratar aqui é humildade, já a gente vai entender. Mas até então Jesus está só avaliando essa posição. E aí, queridos, nada mudou, né? Nas igrejas, nada mudou. Nas grandes festas, nada mudou. Vamos supor, eu acho isso muito feio, sabe? Mas enfim, tem alguns lugares que você vai, as pessoas chamam os políticos e dão um lugar de destaque para os políticos. Para mim, eles deveriam sentar nos últimos lugares, nos últimos, e olha lá, entendeu? Mas dependendo do lugar que você vai, às vezes numa inauguração de alguma coisa, às vezes num evento, às vezes num aniversário. Eu conheço uma pessoa que a mãe dela, mamãe não, na verdade foi a sogra dela forçou ela a permitir que a ex-prefeita de São Gonçalo fosse madrinha do casamento dela. Pergunta qual o relacionamento que ela tem com a prefeita. Nenhum, mas a sogra dela queria que a prefeita de São Gonçalo, a sogra trabalhava com a prefeita, fosse madrinha do casamento. E aí, queridos? Talvez seja por isso que tem gente que é meio assim com sogra, mas graças a Deus a minha não fez isso. Mas então, queridos, o pessoal gosta de dar destaque para algumas pessoas. Tenho até um pouco de receio com isso, e eu deixo isso muito claro aqui para a igreja, porque às vezes, sem perceber, a igreja, e não faz às vezes por maldade não, contudo, alguns pastores se favorecem disso para usar disso em benefício próprio, mas sem perceber, às vezes a igreja pode dar muito destaque para o seu pastor. Não que a igreja deva menosprezar o seu pastor, não, a igreja deve respeitar o seu pastor, mas a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque o pastor não é mais digno do que nenhum dos membros que estão aqui, o pastor não é mais merecedor do que nenhum dos membros que estão aqui, mas infelizmente alguns pastores usufruem desse sentimento, às vezes de carinho, porque, poxa, é o meu pastor, é o pastor da minha igreja, e a igreja cria um vínculo, isso é fato, isso acontece, mas alguns pastores usam disso para destaque, usam disso para se colocar num patamar onde não deveriam estar, e é o que está acontecendo aqui. Mas vamos ler a parábola de Jesus, 8 e 9, diz assim: quando por alguém fores convidado para um casamento. Então, Jesus vai dar um exemplo de um casamento, mas a gente pode usar aqui para qualquer tipo de festa. Então, quando por alguém, Jesus está dando um conselho, fores convidados para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Jesus avalia o que está acontecendo, e agora Jesus vai dar uma parábola para explicar o que ele entendia com aquilo, o que ele acreditava que poderia acontecer com aqueles que estavam se acotovelando, empurrando, disputando os primeiros lugares. Jesus vai falar: olha, eu acho que vocês deveriam ter cautela antes de tomar esse tipo de atitude. Por causa de quê? Vocês não sabem para quem esses lugares foram reservados, porque o texto, eu disse que dava a entender que o lugar estava reservado, porque Jesus diz assim: olha, você vai sentar, contudo vai chegar alguém que provavelmente estava convidado para aquele lugar, e o dono da festa vai chegar e vai falar: olha que coisa vergonhosa, olha que vergonha, vai dizer: olha, levanta, porque esse aqui é quem vai sentar nesse lugar, levanta, e diante de todos, você vai ficar envergonhado, vai passar vergonha, porque
Por um momento você se achou esperto, por um momento você se achou rápido, por um momento você se achou mais forte, conseguiu o primeiro lugar. Contudo, o dono da festa vai chegar e vai falar: olha, levanta, porque esse lugar é reservado para esse convidado de honra. E aí a sua vergonha vai ser pública. Se por um momento você se achou esperto e malandro, se por um momento você se achou melhor do que os demais porque conseguiu ocupar aquele lugar, chegou mais cedo, foi mais rápido, você ao mesmo tempo vai passar uma vergonha muito maior, porque quando todos estiverem assentados, você vai ser colocado de pé e vai ser levado até o último lugar. E aí talvez você pergunte assim: olha, pastor, mas por que o texto diz que essa pessoa vai para o último lugar? É porque o anfitrião vai colocá-lo lá? Não, por dois motivos. Primeiro, porque provavelmente ele se sentou no primeiro lugar, os demais lugares todos foram ocupados. E quando ele passa a vergonha de ficar em pé, não tem mais lugar para ele, a não ser o último. Ou outra explicação também poderia ser dada: esse presunçoso, arrogante, soberbo, que achava que deveria sentar naquele lugar, vai se sentir tão envergonhado que ele vai ficar de cara tão caída que ele vai procurar o lugar mais escondidinho possível para que ninguém olhe mais para ele, depois dessa vergonha que ele passa. Então o que Jesus está tratando é: cuidado para não se colocar num lugar aonde você não deve estar, cuidado para não tomar ou usurpar um lugar aonde não é teu, porque a vergonha será grande demais. Então o que Jesus está dizendo é: melhor é que seja humilde, melhor é que você seja uma pessoa quebrantada, melhor é que você seja uma pessoa até mesmo precavida de determinadas situações, para que você não passe por isso. Mas nessa circunstância, o que as pessoas queriam não eram ser humildes, não eram ser prevenidos, não eram se precaver, não eram ser cometidos, eles queriam destaque. E aí Jesus diz: olha, o destaque de vocês vai trazer vergonha. E aí o dono da festa, já pensou, você é convidado para um casamento, por exemplo, lá no meu casamento nós reservamos alguns lugares para a igreja congregacional de Andorinhas. Eu acho que os irmãos de Andorinhas o fizeram, respeitaram, mas teve alguns que não. Teve uma moça que chegou para a gente, né, cerimonialista, e falou: olha, o pessoal da sua família não está muito afim. É sempre família, né, queridos? Vocês conhecem, vocês têm a de vocês, eu tenho a minha. O pessoal da família de vocês não quer respeitar muito esse negócio de mesa reservada, não. Eles querem sentar onde eles querem. Fazer o quê? Você acha que eu ia me aborrecer naquele dia? Deixa eles sentar onde eles quiserem, é com eles mesmos. Então, mas imagina, se descêssemos eu e Ilane e falássemos: olha, levanta daí, que esse lugar não é para você, porque está reservado para outros, certo? Isso seria um vexame muito grande, mas entendemos por bem, conhecemos a nossa família, que seria melhor deixá-los à vontade, e assim eles ficarem, graças a Deus deu tudo certo. Mas não é o que está acontecendo aqui. Vamos seguir. Versículo 10 vai dizer assim: pelo contrário. Então Jesus já começa dizendo: olha, vocês estão disputando pelos primeiros lugares. Aí Jesus já começa: pelo contrário. Então Jesus já deixa claro que isso não deve ser feito. Então, pelo contrário, quando fores convidados, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos, mas os mais convivas ou convidados. Então olha só, o versículo 9 termina dizendo: você vai ser envergonhado. No versículo 10 diz: isso vai ser uma honra. E o que é uma honra? Quando você for convidado, diferentemente do que os fariseus e os mestres da lei estão fazendo, senta lá atrás, seja humilde, seja uma pessoa simples, senta lá atrás. Quando o convidado chegar e reconhecer, você vai falar: amigo, vem para cá, sente mais para perto de mim, eu tenho um lugar reservado de honra para você. Agora, não se ofereça, não se venda, não se coloque à disposição. Eu lembro que certa feita o pastor Idauro falou para mim assim, eu naquela ânsia, naquele desejo de pastorear, de ser ordenado, ele falou: Anderson, jamais mande o currículo, jamais se ofereça, jamais peça. Se Deus é quem te ordenou, se Deus é quem te chamou, se Deus é quem te levantou, Ele vai abrir as portas sem que seja necessário você se oferecer.
Ele falava, isso é muito feio, infelizmente hoje existe muito disso na nossa denominação e em outros lugares. As pessoas se oferecendo, mandando currículo, pedindo, implorando para concorrer e para ir para uma igreja. Isso não deve ser feito, e é o que está acontecendo aqui. Então Jesus diz, olha, senta lá atrás, senta lá atrás. E aí também, isso não é um erro só dos pastores, vale a pena ressaltar isso. Tem igrejas na nossa denominação, talvez eu escutei de uma em São Paulo, mas tem igreja na nossa denominação, é claro, queridos, que a gente deve respeitar alguns requisitos. A igreja deve se reunir, certo? E a igreja deve falar, olha, a gente procura um pastor nesse perfil, com essa atitude, com essa característica, assim. Isso é válido. Contudo, existem igrejas congregacionais, há um tempo atrás eu escutei essa história, nunca presenciei, mas escutei essa história de outros pastores, igrejas congregacionais que eles exigiam o seguinte do candidato, olha, o candidato tem que ter no mínimo 2 níveis superior, 2 faculdades, tem que falar 2 línguas, o candidato tem que... Aí você tinha que ver, era tipo assim, parecia requisito para uma multinacional. É claro, não devemos também ser ingênuos, ser negligentes e colocar qualquer pessoa para dirigir a casa de Deus. Não é isso que eu estou falando aqui. Tem que cumprir exigências mínimas. Agora, a partir da hora que a gente começa como é que eu vou falar? Profissionalizar demais, eu acho que é preocupante. Certo? Não devemos transformar o pastorado numa bagunça, contudo, quando a gente começa a profissionalizar ao ponto de exigir que o candidato tenha 2 faculdades, fale 2 idiomas, etc, eu acho que a gente começa a profissionalizar e a transformar aquilo que deveria ser a casa de Deus numa grande firma, numa grande empresa. Então, se por um lado a gente tem pastores que se oferecem, por outro lado a gente tem igrejas que querem, sei lá, o João Dória, né? Sei lá, o presidente da Riachuelo, o diretor do McDonald's, porque se dá certo no McDonald's, o cara vai dar certo aqui. Se o cara consegue gerir a Coca-Cola, ele vai conseguir gerir. Se o cara é um administrador formado em administração de empresa, ele vai administrar a igreja muito bem. E não é isso que a gente precisa, a gente bem sabe. Às vezes, os mais simples são aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo e abençoados por Deus, certo? Então, o que surpreende aqui nesse texto não é o que Jesus está falando, porque, convenhamos, o que Jesus está falando é muito básico. O que Jesus está falando é feijão com arroz. O que Jesus está falando é beabá. É algo que todo mundo, sei lá, acho que se você tiver uma criação básica, eu tive uma criação de pais que não eram crentes, mas eu aprendi o básico. E eu sei que o básico é que a gente não deve ocupar aquilo que não é nosso, que a gente não deve ser soberbo, que a gente não deve ser arrogante, presunçoso, que a gente não deve ocupar posições que não nos foram confiadas e chamadas. Eu aprendi isso em casa. Contudo, Jesus estava ensinando isso para homens, doutores da lei, que deveriam saber que Jesus não estava trazendo nada novo. Lá em Provérbios 25, diz assim, Provérbios 25, 6 e 7, esses homens deveriam conhecer esse texto. Diz assim, não te glories na presença do rei, ou seja, vamos usar o popular? Não fique fazendo palhaçada na presença do rei. Já viu gente que quando está na presença de alguém importante fica querendo ser simpático, engraçado, tá? Fica querendo aparecer? Então você está dizendo, olha, não te glories, não fique se exaltando, não fica contando as tuas vitórias só porque está na presença do rei. Nem te ponhas no meio dos grandes. Já viu também gente que não pode ver um ajuntamento de gente famoso, ou de político, ou de gente importante que quer se enfiar no meio? Então o provérbio já está fazendo isso há muitos anos, mas a gente esquece. E aí o texto diz assim, porque melhor é que te digam. Então não te glorie, não se coloque no meio de onde não te chamaram, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhados diante dos príncipes. Ou seja, essa atitude nunca foi defendida por Deus. Esse tipo de postura nunca foi aprovado por Deus, pelo contrário, Deus sempre aprovou a humildade, e é algo antigo. Então o que surpreende é que Jesus tenha que falar, olha, vocês estão fazendo tudo errado. O que surpreende é que talvez hoje, dentro da igreja, a gente tenha que falar, olha irmão, não é bem por aí não é assim que você vai conseguir as coisas, não é assim que você vai chegar lá. Então surpreende, era algo que um novo convertido deveria aprender, e não alguém que já faz tempo da igreja deveria estar aprendendo esse tipo de coisa. E aí, o legal é que a glória disso que Jesus está ensinando, é que quando você senta num lugar, entre aspas, inferior,
é que quando você se coloca nos últimos lugares, dali só existe uma opção: ser exaltado, certo? Se você está no último lugar, não tem mais para onde descer. Dali, o máximo que pode acontecer com você é que o anfitrião diga: vem cá, tem um lugar reservado para você mais à frente, tem um lugar melhor para você. Então essa é a única opção. Se você se coloca de forma humilde e de forma quebrantada num lugar simples e bem distante, a única opção é melhorar. Contudo, quando você se exalta, se coloca numa posição de destaque, de lá para baixo a queda pode ser grande. Então essa é o legal e é a glória também de ser humilde, porque sendo humilde, a única coisa que pode acontecer com você é melhorar. Sendo soberbo, você pode tomar uma rasteira e ter uma grande queda e ser envergonhado. Então, isso é muito legal e a gente deveria levar isso para todos os lugares da nossa vida, para o trabalho, na família, na vizinhança, na igreja, para todas as esferas da nossa vida, nós deveríamos levar essa verdade. Vou ser humilde, vou ser simples, vou fazer o meu e vou esperar que, se for da vontade de Deus, eu seja elevado, eu seja honrado, eu seja reconhecido, eu seja promovido, porque da onde eu estou, eu só posso ir para melhor. Agora, você se enfiar, se colocar no lugar onde não é para você estar, a queda pode ser grande, a vergonha pode ser maior ainda. Vamos seguir? Versículo 11 diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Esse versículo, eu disse que essa passagem só aparece em Lucas, mas esse versículo ele aparece outras 2 vezes nos evangelhos, ou seja, o significado é muito claro, muito claro. Você deve sempre ser a pessoa mais humilde possível. Se a gente olhar o histórico da Bíblia de arrogância, eu vou citar alguns nomes rápidos. Os irmãos lembram de Nabal. Aqueles que não lembram, depois leiam lá a história de Nabal. Nabal é aquele camarada que encontra com Davi, quando Davi está vindo cansado, quase morrendo de sede, de uma batalha, e ele se nega a dar água para Davi e a permitir que Davi passe no meio da sua terra. Depois ele tem o seu orgulho, a sua soberba, faz com que ele termine de forma muito complicada. Porque os irmãos lembram que a gente falava quinta-feira de Jezabel, se achava arrogante, presunçosa, perseguir os profetas de Deus, diabólica, termina de forma terrível. Os irmãos lembram aqui de Nabucodonosor, se achava o cara, passou um período andando de 4 comendo capim, dormindo a céu aberto, ficou um selvagem durante um período até que ele caísse em si, que a sua arrogância, a sua soberba, a sua prepotência não levaria a nada, pelo contrário, o fez se tornar um bicho. Os irmãos vão lembrar aqui, se não me engano, de Herodes ou Pilatos, agora eu me confundo, aquele que o texto diz que ele foi exaltado, que as pessoas falam: olha, é voz de Deus e não de homem, e aí o texto diz: por não dar glória a Deus, foi comido de bicho. Naquele exato momento ele foi comido de bicho. Ou seja, a Escritura, ela está cheia de exemplos que nos mostram que soberba, arrogância e prepotência é a antessala da ruína. A soberba, a arrogância e a prepotência é o parapeito do abismo. Contudo, a Bíblia também nos mostra que, em contrapartida, quando as pessoas são humildes, lembra do caso de Ana, se humilhou pedindo um filho e foi exaltada. Lembra do caso de Maria, ainda que alguns não entendam como uma postura de humildade, foi humilde quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça o que o Senhor quiser. Sou virgem, sou desposada com José, posso morrer se aparecer grávida, mas eis aqui a serva do Senhor, faça o que quiseres. É para que eu fique grávida do Filho de Deus? Estou aqui. Ou seja, humildade, disponibilidade, simplicidade. Os irmãos vão lembrar do publicano, O fariseu orava olhando para cima, dizendo: olha, Senhor, não sou como esse publicano. Vocês dizem que o publicano nem olhar para o alto se achava digno de fazer, mas ele batia no peito, olhava para baixo e dizia: ser propício a mim, pecador. E ele saiu de lá justificado, é isso que o texto diz. Então, a Bíblia está cheia de exemplos de arrogância e exemplos de humildade. A Bíblia está saturada, e isso se repete com muita constância por Jesus, pelos apóstolos no Antigo, no Novo Testamento. E isso, por que se repete tanto, pastor? Porque a humildade, ela está muito harmonizada, ou ela está muito ligada com a doutrina da salvação pela graça. Lembra que eu sempre repito aqui que a nossa salvação é pela graça.
Você não tem mérito nenhum, você não comprou, você não adquiriu, você não achou, você não conquistou, você foi salvo pela graça. Deus te deu tudo, Ele fez tudo. Então, quando eu digo isso, você entende que somente alguém que é humilde pode ir até os pés de Cristo e falar: eu preciso disso, porque eu não posso comprar, eu não posso obter, eu não posso conquistar, não há nada que eu possa fazer para pagar pelos meus pecados. Só alguém humilde pode falar: Senhor, me salva. Eu sou um miserável pecador e vou para o inferno. Agora, alguém arrogante jamais falaria isso. Alguém arrogante diria: pastor, como eu faço para comprar? Como eu faço para conquistar? Como eu faço para obter essa salvação? Como eu faço para conquistar um lugarzinho no céu, um terreninho? E essa é a postura de alguém arrogante e soberbo. Logo, a salvação pela graça, a doutrina da graça, a doutrina de um Deus todo-poderoso que veio salvar miseráveis pecadores que, quando chegam diante dele, não tem nada para oferecer, a não ser dizer: Senhor, eis-me aqui, pecador, muda a minha vida, transforma a minha vida. O Senhor entrou com sangue, com salvação, com justificação, com redenção, e eu estou entrando com pecados. Aqui, Senhor, o Senhor vem com o Cordeiro Santo por sacrifício e eu venho com os pecados. É isso, essa é a imagem. Deus vem com um Cordeiro puro, sem mancha, para oferecer pela nossa vida, e a gente chega na festa, sabe, festa americana, cada um traz um negócio, Deus traz o Cordeiro Santo, e a gente chega com um prato de pecados e diz: Senhor, perdoa, tem misericórdia. Essa é a figura. Então, a humildade é essencial, imprescindível para aquele que se diz crente e diz que foi salvo pela graça. Quem não entende isso, acha que ganhou a sua salvação, acha que conquistou a sua salvação, acha que comprou, acha que fez alguma coisa para merecer. Eu li muita Bíblia, pastor, eu jejuei muito, eu orei muito, amém, continue fazendo isso, mas nada disso conquistou a sua salvação. Um problema é que quando a pessoa começa a achar que conquistou, ela começa a criar devagarzinho, começa a brotar, começa a crescer uma sementinha de soberba. Não, eu li muito, eu orei muito, eu fui muito à igreja, eu busquei muito, continue fazendo isso, meu irmão, mas nada disso comprou ou conquistou a sua salvação, porque se você permitir que isso cresça, isso vai se transformar numa grande árvore de soberba, e daqui a pouco você vai achar que você conquistou a sua salvação. Então, a doutrina, ou não vou nem dizer doutrina, mas a humildade é uma característica que é exigida de todo crente que entende que ele foi salvo somente pela graça. E Deus olhou do céu e não viu um justo e falou: vou salvar ele. Não existe um justo, não há quem busque a Deus, é isso que diz Romanos, mas Deus falou: eu vou salvar. Não há quem me adore, não há, todos pecaram, isso que diz Romanos 3,23, e extraviaram, todos, mas eu vou salvar. Quem entende isso não tem como ser soberbo, não tem como. Mas aí, deixa eu fazer uma meia-culpa, não tem como. Mas vamos ser sinceros, o nosso coração, ele é muito enganoso. Por pouca coisa a gente fica soberbo e arrogante, não é verdade? Por pouca coisa a gente começa a se achar um pouco. Então, cuidado. Digo isso para mim, digo isso para vocês. Cuidado. Não é cristão ser soberbo, arrogante, prepotente. Mas pode acontecer, pastor, sim, pode acontecer na minha vida e na vida de vocês. Então, vamos vigiar, para que a gente não se permita. Às vezes, o simples fato de fazer parte de uma igreja que a gente julga bíblica e tradicional, saudável, é motivo às vezes para soberba. Eu faço parte de uma igreja bíblica, fulano faz parte de uma igreja herética. Cuidado, é uma afirmação verdadeira? Talvez seja, verdade. Talvez você não esteja mentindo, mas cuidado para que isso também não seja um motivo de arrogância no seu coração. Eu faço parte de uma igreja assim, e a de fulano é assado. Cuidado, talvez seja verdade o que você está falando, mas talvez isso vai criar no seu coração soberba e arrogância, e não é isso que Deus quer, certo? Deus quer que sejamos cada vez mais humildes, como seu filho foi. Vamos lá, do 12 ao 14 agora. Versículo 12 diz assim: disse também ao que o havia convidado. Então Jesus agora está falando para o anfitrião, para o fariseu que convidou ele para a ceia. E você vê que a ceia nem começou, né, gente? Olha só, deixa eu fazer uma pausa aqui, fazer um comentário um pouco descontraído. Se fosse talvez na sua casa, você ia falar: caramba, que convidado, hein, rapaz? Eu achei que a ceia ia começar e ele parou para curar um homem. Aí quando a gente achou que a gente ia comer de novo, ele está dando lição de moral agora por causa de humildade. Não rola ceia nunca. Aqueles mais esfomeados já estavam: Jesus, fica quieto, quero comer. Aqueles que não aguentam, sabe, quando o culto passa um pouquinho da hora, já estavam: Jesus, já passou a hora do culto, agora é a hora de comer. Não vai parar de falar, não.
Gente, imaginou? A gente é assim, paciente, talvez se a gente estivesse lá, a gente estaria pensando assim, chamaram fulano para dar uma saudação. Eu sei que eu sou assim. Chamaram fulano para dar uma pequena palavra e está pregando. Chamaram fulano para orar pelo final do culto, ele resolveu fazer discurso. Eu sei que eu penso isso também, eu acho. Chamaram fulano para cantar, está pregando. Eu penso assim, e deveriam estar pensando isso de Jesus. Pô, crente que a gente ia vir para um banquete, Jesus para curar a dar lição de moral. Crente que ia começar um negócio, Jesus para e começa a dar lição de moral de humildade. Pô, Jesus é um estraga-festa, Jesus. Jesus chega pesado, e lembrando que semana passada eu disse isso, Jesus não fica fazendo média não, Jesus é o mesmo, aonde quer que ele esteja, ele é o mesmo. Então ele está no meio de uma festa, mas se tem que falar a verdade, ele está falando na cara. É claro que hoje em dia, eu já fui dessa linha, fala tudo na cara. É claro que hoje em dia, se é que eu posso dizer que amadureci, ainda sou jovem, mas o tempo, né, as experiências vão nos ensinando que nem sempre a gente deve dizer tudo na cara. Nem todas as pessoas estão prontas para escutar todas as coisas, nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir a verdade, e infelizmente isso é sério. Eu no começo, não, eu tenho que dizer, e Laura falava, vai com calma, não, eu tenho que falar, não posso ficar quieto. Contudo, com o tempo você vai aprendendo que há tempo para todas as coisas, até para falar a verdade, até para ser muito sincero, então não precisa mentir, mas até para ser, sou sincero, eu falo na cara. Com o tempo você vai aprender que a gente tem que ter bom senso, até para ser sincero. Não estou dizendo para você mentir, mas a gente tem que avaliar até com quem você quer ser totalmente sincero e falar na cara, porque às vezes vai trazer mais males do que você orar, amadurecer a ideia, vir com cuidado. Eu sei que eu fui muito assim, mas há um tempo para todas as coisas, existe o meu tempo de entender isso, e com certeza vai existir o tempo dos irmãos de entender isso. E às vezes, tem algo também que eu aprendi com o tempo. Existia uma parte de mim que queria ser muito sincero, mas existia outra parte de mim também, e isso a gente tem que tomar cuidado, que queria ser o revoltado, sabe? O durão. E às vezes tem muita gente que se usa disso, não, porque eu sou assim. Mas na verdade aquela pessoa está fazendo um misto de sinceridade. Eu sou sincero, eu falo na cara, mas na verdade a outra metade também é uma vontade não tão sincera. Então é metade de sinceridade, metade de eu quero falar a verdade, mas a outra metade é aquela metade de querer, sabe, querer mesmo ser duro, querer mesmo provocar, querer mesmo ferir, e a gente também tem que tomar cuidado com isso. Conheço pessoas, eu já fui assim, que às vezes usava como justificativa, estou falando a verdade, mas no fundo queria também dar uma pancada. Então a gente também tem que se autoavaliar e pensar, até que ponto? Não, eu falo porque eu sou assim, mas será que essa frase, ela só tem sinceridade? Ou será que no fundinho lá eu falo porque eu sou assim, mas eu também quero mostrar autoridade? Então a gente tem que tomar cuidado com essa postura. Então voltando para cá, o texto deixa eu ler o texto que eu parei, né? Disse também Jesus ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Jesus agora, como eu disse, se volta para o dono da casa. E Jesus percebe que naquela luta, talvez a disputa fosse até por isso. A grande maioria dos convidados eram pessoas importantes. E aí, o camarada é importante, ele quer sentar no lugar de destaque. E aí Jesus avalia e diz assim: olha, se vocês só se envolverem ricos com ricos, letrados com letrados, influentes com influentes, advogados com advogados, o que acontecerá com os demais da sociedade? O que acontecerá com o restante da sociedade? Então, o que a gente tem que entender desse texto, alguns pegam ele fora do contexto e vão por uma distorção, não é que Jesus está proibindo, filho, de uma vida social. Jesus não está proibindo que você faça um aniversário e chame seus familiares. Jesus não está proibindo que você faça uma festa e convide as pessoas do seu trabalho, que são parecidos com você. Não é isso. Mas o que Jesus está proibindo aqui é a restrição
é a exclusão, é a segregação de pessoas que são diferentes de você. Então, ter uma vida social, se envolver com familiares, com amigos, com queridos, é bom e natural. Bom até para que você dê bom testemunho e seja uma luz no meio deles. Contudo, se você só se fecha no seu clube, se você só se ajunta com aqueles que são parecidos ou iguais a você, a pergunta é: aonde vai estar, ou aonde estará a oportunidade de você cumprir aquilo que Jesus diz, que nós devemos abençoar dar de beber aos que têm sede, cobrir os que estão nus, alimentar os que têm fome, visitar os enfermos, visitar os encarcerados. Quando que você vai fazer isso se você só se junta com aqueles que são parecidos com você e que têm condições de retribuir? Porque o texto diz assim: olha, não convide esses para que você depois seja recompensado. O texto diz: convide aqueles que não têm nada para te dar em troca também, porque a sua recompensa será eterna, será na ressurreição dos justos. Então, Jesus está falando: olha, cuidado. Não é que seja proibido, não é que seja ruim você se relacionar com seus familiares, amigos e queridos, mas quando você se restringe, quando você se isola e quando você não permite que os demais diferentes se aproximem de você, você está perdendo ou você está se excluindo das oportunidades de fazer aquilo que Jesus disse. Quando Jesus vier, ele diz que dirá: olha, vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me cobriste. E aí dirão: Jesus, quando que você teve assim? O Senhor nunca passou por isso. Ele vai dizer: contudo vos digo que todas as vezes que fizestes a um dos meus pequeninos, fizestes a mim. Então, quando a gente se exime, quando a gente se exclui, quando a gente se separa das pessoas diferentes e necessitadas, o que a gente está fazendo, meus irmãos? É perder a oportunidade de, quando chegar no céu, ouvir de Deus: vinde benditos, vinde, porque fizeram justamente aquilo que eu vos havia mandado. Então, o que Jesus está exigindo da gente é que nós sejamos pessoas abertas a todos, pessoas disponíveis a todos, pessoas prontas a ajudar, orar, chorar e abraçar a todos que precisam. Todos, ainda que seja muito bom, nos reunir com os irmãos, falar de Bíblia, falar de Cristo, falar da igreja. É necessário que nós estejamos no meio daqueles que precisam, porque senão não teremos condição nenhuma de executar o que Jesus nos mandou. Isso é um egoísmo. É um egoísmo da nossa parte. Eu falei já muito sobre isso aqui um tempo atrás na igreja. Se nós olhamos para a nossa vida e falamos assim: olha o que Jesus fez na minha vida, e não desejamos que isso aconteça na vida de outros, isso é egoísmo. Olha como Jesus tem abençoado a minha vida, não tem faltado nada na minha casa. E se a gente não deseja que isso alcance a vida de outros, é egoísmo. Olha como Jesus tem me feito prosperar, com tudo que a gente tem prosperado, e não se importa nem ao menos de, às vezes, ajudar, com uma merreca que seja, com uma ajuda mínima que seja, os que estão passando necessidade. Isso é egoísmo, isso é soberba, isso é arrogância. Assim como aqueles que queriam: pastor, eu não fico disputando os primeiros lugares. Contudo, o simples fato da gente se omitir de ajudar os que precisam, meu irmão, é arrogância, soberba, é egoísmo da nossa parte. Então, se um dia nós éramos os miseráveis que fomos alcançados pela graça, hoje temos que ser os instrumentos que vão alcançar outros. E aí, um outro detalhe também das pessoas que pensam assim, é que essas pessoas perdem um momento muito ímpar. Eu já falei disso aqui. Perdem um momento muito singular. Meus irmãos, ainda que a gente não seja muita coisa, provavelmente alguém aqui já passou por isso, mas eu já dei esse exemplo. Quando eu fui para o campo missionário a primeira vez, eu comecei a ver a cara das pessoas quando recebiam uma cesta básica, quando recebiam um abraço, quando recebiam um lanche, quando eu comecei a ver a cara das crianças com lanche, aquilo me dava uma lição de moral, aquilo me dava uma alegria, aquilo me renovava de tal maneira que eu jamais teria aquela experiência se eu tivesse ido e feito. Então, quando a gente se exclui de abençoar as pessoas, a gente também está se excluindo de ser abençoado com aquele olhar que você jamais vai receber, a não ser de alguém que estava precisando. Quando você faz uma coisa para alguém que
não precisa, ou está te pagando, ou alguém está te contratando, principalmente a pessoa vai olhar para você com uma cara de gratidão, sabe? De reconhecimento. Agora, quando você vai para aqueles que precisam e faz, seja um abraço, uma oração, seja lá o que for, irmão, a recompensa é incomparável. A lição, às vezes a gente acha não, eu só posso aprender lição com um pastor ou com um presbítero. A lição, queridos, que aprendemos com alguém que está doente, lição de vida. Parar para conversar com alguém que está doente, alguém que está com câncer, alguém que está no final de vida e ter uma lição de vida. Parar para conversar com alguém que está num momento de luto e ver que Deus tem sustentado, ajudado, aconselhado, confortado. É uma lição de vida que você não vai ter. Talvez se você for conversar com alguém que está com a vida tranquila, ele vai falar de Deus, tal, mas não vai ser a mesma lição de você parar e falar com alguém que está chorando a dor de uma perda, alguém que está ali lutando contra uma doença, alguém que está ali lutando, passando necessidade, passando numa prova, num vale, num deserto. São lições incomparáveis, únicas, que você jamais vai ter se você não procurar alguém que está passando uma necessidade dessa. Não vai ter. Eu tenho muita experiência, pastor. Mas se você não tiver contato com os simples, com os pobres, com os necessitados, com os enfermos, com os pequenos, com os enlutados, você vai ter experiência pela metade. A sua vida vai se restringir à metade. A gente fala assim, eu sei, porque eu também não gosto, ninguém gosta, né? A gente fala assim, pastor, não suporto ir no hospital visitar as pessoas, porque é um lugar muito triste. Eu não gosto, acho que eu fico feliz quando eu digo, olha, hoje vou fazer uma visita no hospital. Opa, uhul. Hoje eu vou fazer um culto fúnebre. Estava contando os dias que isso acontecer. Também não gosto, querido. Também não gosto. Mas não participar de momentos como esse, se excluir de momentos como esse, é perder a oportunidade de chorar com os que choram e de ter uma lição de vida, de aprender com aqueles que estão passando por algo que talvez a gente não aprendeu, ainda não passou. Eu falava sobre isso aqui ontem. Eu não sei como é enterrar a minha mãe, eu não sei como é enterrar uma avó, não sei. Mas quero aprender com esses daqui da igreja que estão passando por isso, porque um dia vai chegar o meu dia, a não ser que Jesus inverta a ordem das coisas. Mas a ordem das coisas é que os mais velhos, geralmente, possam partir antes dos mais novos. Então eu quero aprender. Não gostaria de estar aqui, não gostaria de ter pregado ontem, não gostaria de ter feito o culto de ontem, mas eu quero estar aqui, quero chorar e quero aprender com aqueles que estão passando, porque para mim vai ser uma lição de vida, uma experiência que eu não vou ter. É bom quando um irmão passa no concurso, quando um irmão consegue um emprego, quando o irmão vai casar. É ótimo estar em momentos como esse, é ótimo, eu também quero estar nesses, mas não vai ser a mesma experiência do que eu sentar do lado de um irmão que está ali, passando um aperto, e escutar dele como tem sido caminhar com Deus naquele aperto. Não vai ser. Então, cuidado, porque quando a gente não obedece às palavras de Jesus, a gente está desobedecendo e a gente está perdendo a oportunidade de abençoar e ser abençoado, de ajudar e ter experiências que você jamais vai ter em outro momento da sua vida. Vamos terminar? Fazer 4 aplicações rápidas. A primeira aplicação que eu queria fazer é o seguinte, guarde isso. A humildade precede. A humildade, ela precede a honra. Então, se você é humilde, pode ter certeza que logo ali na frente, ainda que não em vida, talvez na glória, você será honrado por Deus. Você receberá o galardão dos justos. O galardão daqueles que eram humildes de coração. Contudo, se você é soberbo, a soberba precede a vergonha. Lembra? Jesus diz, olha, se você for soberbo e sentar no primeiro lugar, o dono vai dizer, o anfitrião, vá para o último, que esse lugar é de outro. Então a soberba precede a vergonha. Contudo, a humildade faz com que você em breve possa ouvir, levanta daí e vem para o primeiro lugar. A nossa humildade, e aí essa é fato, essa vai acontecer, vai fazer com que um dia nós escutemos, vinde benditos do meu Pai, vinde para a mansão preparada para vós, assentai-vos comigo na minha mesa. Isso nós ouviremos, ainda que nessa vida não tenhamos honra,
não sejamos exaltados, não sejamos reconhecidos, ainda que passemos a vida aqui sem que ninguém diga, dê um tapinha nas nossas costas, eu sei que um dia eu vou ouvir, vinde benditos do meu Pai, sentai aqui. E lá, meus irmãos, como é que vai ser isso? Não sei, mas lá todos os lugares serão de honra, lá todos os lugares serão os primeiros, lá todos os lugares serão na mesa do rei, lá todos os lugares serão lugares daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, a humildade precede a honra, a soberba precede a vergonha. Cuidado. Segunda aplicação, o que nos faz ser soberbos, ou o que nos leva ao orgulho, na maioria das vezes, é a ignorância de si mesmo. Eu não sei quem eu sou. A ignorância de Cristo e a ignorância de quem Deus é. Então vou repetir. A ignorância de quem nós somos, a ignorância de quem Cristo é e a ignorância de quem Deus é leva a soberba e ao orgulho. Porque se você entender, sou um pecador miserável, Cristo é o meu Salvador e Deus é o meu eterno Pai que deu o seu Filho para morrer por mim, não tem como ser soberbo e arrogante. Contudo, se você começa a falar, eu sou, enfim, o cara, vamos falar assim, eu sou o cara, Cristo é, para alguns, um mero serviçal que faz a minha vontade, e Deus Pai é um grande Papai Noel, com uma sacola grande de bênçãos para me dar, você provavelmente vai ser alguém soberbo e arrogante. Mas quando você entende mesmo quem é você, quem é Cristo e quem é Deus nesse jogo, você fala, Pai, só existe um lugar para mim, e esse lugar é o lugar da humildade. Se tem alguém que ter honra, se alguém tem que ter glória, se alguém tem que ter louvor, se alguém tem que ser exaltado, toda honra e glória e louvor sejam dadas a Ti. O meu lugar é humildade. Humildade. Façamos como aquela mulher e digamos, Jesus, se das migalhas da Tua mesa eu puder comer, eu já estou muito satisfeito. Muito. É o que, Senhor? E isso é claro que nós não ouviremos isso. Acabei de falar que nós teremos lugar à mesa. Mas ainda que um dia, suponhamos que nós não tivéssemos lugar à mesa, se das migalhas da mesa nós comêssemos, seria mais do que suficiente. Mas não é isso que nos espera. Um lugar à mesa nos espera. Um lugar à mesa nos espera. Terceira aplicação. Temos o dever de ajudar os necessitados. E aí, eu queria fazer uma aplicação, que na verdade eu ia até comentar no meio do texto, mas eu passei direto. Tinha até escrito sobre isso. Quando Jesus nos manda ajudar os necessitados, Jesus não está sendo socialista não, tá, queridos? Não confunda Jesus com o socialismo. O socialismo diz que o governo tem que tomar de você e dar para os mais necessitados. Mas na verdade a gente sabe que ele toma da gente e dá só para eles mesmo e para aqueles que são os seus iguais. O que o Evangelho nos chama a fazer é de livre e espontânea vontade, de bom grado, de bom coração, de coração aberto, de desprendimento daquilo que temos e que temos recebido do nosso bom Deus para aqueles que precisam. Jesus não está dando aqui, até porque Jesus não está do lado de Herodes e do povo romano. Jesus não está dando aqui uma carta branca para dizer que é lícito ao Estado tomar aquilo que é nosso, que foi conquistado com o nosso suor, com o nosso trabalho, que recebemos de herança dos nossos familiares, tomar e fazer uso como ele bem entende. E dizendo que esse uso vai ser para distribuir, porque convenhamos, é só estudar um pouquinho, nada é distribuído, pelo contrário, 90% fica com eles, 10% eles distribuem para convencermos de que devemos votar neles na próxima eleição, de que devemos ficar amarrados a eles, porque afinal de contas, são eles que nos dão as migalhas, as nossas migalhas, e não são migalhas, vem do nosso Senhor Jesus. Não precisamos de migalhas do Estado. Se nós, como igreja, cumprirmos aquilo que a Bíblia nos manda, ajudar aqueles que precisam, não precisamos. É obrigação do Estado fazer? Pagamos os nossos impostos. É obrigação. Contudo, não compete ao Estado tomar nada de ninguém. Não compete ao Estado forçar nada a ninguém. Pagamos os nossos impostos para que eles se virem e façam o melhor para o povo. Contudo, se eles não conseguem fazer, aí o problema é deles. Nós devemos ter o coração quebrantado
e de bom grado abençoar os que precisam. Quarta e última aplicação. Vivamos como homens e mulheres que creem na ressurreição. Como eu disse, ainda que você não receba nada aqui, ainda que você não seja honrado aqui, viva crendo que um dia, o texto diz, tu receberás a sua recompensa na ressurreição dos justos. Diz, olha, a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição. Então, ainda que você não seja recompensado aqui, ainda que ninguém te agradeça, ainda que ninguém te dê nada em troca de tudo que você fez aqui, eu sei que isso é muito comum, a gente fazer algo por alguém e daqui a pouco a pessoa virar as costas, até mesmo nos decepcionar, é muito comum. Vai ser triste? Vai ser chato? Vai. Mas não fique preocupado com isso não. A tua recompensa, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, o problema, e é claro, eu não estou dizendo aqui que você não pode ficar chateado quando alguém fizer isso com você, mas o problema é que às vezes a gente fica excessivamente chateado, sabe por quê? Porque a gente esquece que a nossa recompensa maior está reservada nos céus. Então, quando a gente lembra assim, poxa, lamentável o que o fulano fez comigo, lamentável, contudo a minha recompensa maior está nos céus. Mas quando a gente esquece dessa recompensa, a gente fica extremamente irado, chateado, revoltado, decepcionado. Ah, não acredito que fulano fez isso comigo. Olha, eu estou destruído. Por quê? Porque a nossa esperança estava reservada no que fulano ia fazer em recompensa àquilo que a gente fez. Mas quando a gente olha para fulano e diz, fulano me decepcionou. Contudo, o problema é dele e de Deus. A minha recompensa maior eu receberei na ressurreição dos justos. Então, cuidado com isso também. Às vezes, o nosso excesso de chateação está demonstrando que a gente estava depositando toda a nossa expectativa de honra, de recompensa, de glória no ser humano. E toda a nossa expectativa tem que estar no céu. Amém, meus irmãos? Vamos terminar?